Olá, meus irmãos, graça e paz. Desculpe a demora, mas aqui estou eu e vamos juntos analisar a lição da escola sabatina, lição 5. Desculpas para evitar a missão. A lição trouxe o livro de Jonas, então fica aí como tarefa, se você ainda não leu o livro de Jonas, são 4 capítulos apenas, dá uma estudada, uma aprofundada e você vai compreender aí sobre a história de Jonas e como base, né, vamos entender sobre algumas desculpas que eu e você possamos dar para evitar a missão. Que missão? A missão de evangelizar as pessoas, de levar a salvação até elas. A lição trouxe um texto para memorizar que diz: Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Uma conversa aí que Deus tem com Isaías, e Deus diz: A quem enviarei, Isaías? Então responde: Envia-me a mim, Senhor, eu quero ir. Então a lição começa falando que nem todas as pessoas chamadas para a missão foram submissas como Abraão. Nós vimos que Deus chamou Abraão para sair da sua terra e Abraão simplesmente obedeceu à voz do Senhor. Não acontece a mesma coisa com Jonas. Jonas é o primeiro evangelista no qual Deus chama ele para ir pregar a uma cidade distante, a um povo gentil, e ele recusa esse chamado. Então Deus chamou Jonas e falou: Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega contra aquela cidade, pois a maldade daquela cidade subiu até mim. Nós sabemos que a cidade de Nínive era a capital do Império Assírio, e o povo assírio naquele tempo era conhecido como povo cruel e maldoso. Em algumas histórias, se você analisar, você vê retratos com um soldado pisando ali sobre o outro e arrancando ali a língua dele com as mãos, para mostrar o quão cruel era o povo assírio. E o povo dessa cidade de Nínive não era diferente. Eles eram também maus e cruéis. Com questão a desculpas, o dia de domingo começa falando sobre o medo, que Jonas, por conhecer a maldade do povo assírio, ali da cidade de Nínive, ficou com medo do que eles poderiam fazer com ele, porque a Síria já havia matado alguns dos judeus, ali guerreado contra Israel. Jonas, sabendo disso, como o povo agia, ficou com medo de ir até a cidade, pregar contra ela, com medo do que o rei faria, do que as pessoas iriam fazer com ele. E por conta disso, pode ter sido um dos motivos pelos quais levou Jonas a tomar uma direção totalmente diferente, uma direção contrária ao chamado de Deus. Sobre o medo que Jonas teve, às vezes muitos de nós vemos a história de Jonas e vemos assim, nossa, como esse cara pôde desobedecer a Deus e não ir à cidade de Nínive pregar o evangelho. Mas nós também temos medo. Quando é para nós pregarmos a palavra de Deus, evangelizarmos as pessoas, nós ficamos com medo. Nós temos um certo medo que às vezes ficamos com medo do que as pessoas vão falar de nós, do que elas vão pensar sobre nós. Tudo isso relacionado ao medo do resultado da nossa ida para a missão. Então, o convite de Deus hoje é para que eu e você abandonemos esse medo. E por conta desse medo, nós vimos que Jonas tomou direção oposta, ali desceu a cidade de Jope para pegar um navio para ir a Tarsis. E nós vimos que Deus mandou uma tempestade sobre o mar, para que, de tal forma que o navio quase, quebra no meio, como diz o texto. Como conta a história, Jonas foi lançado ao mar e é engolido por um peixe que Deus ali havia preparado. Então, nós vemos que o que teve que acontecer para que Jonas perdesse o medo? Para que Jonas perdesse o medo de ir até a cidade de Nínive e pregar contra ela, Deus teve que mandar uma tempestade,
fazê-lo ficar 3 dias no ventre de um peixe, que nós não sabemos que peixe é esse. Poderia ser uma baleia? Poderia ser o maior tubarão, né? O tubarão-baleia? Também poderia, mas não sabemos. O que sabemos é que Deus preparou um peixe, uma enorme criatura marítima, que engoliu o Jonas, e ele ficou 3 dias dentro desse peixe. E após esses 3 dias, Deus falou para a criatura lançar Jonas sobre a terra, para que Jonas fosse pregar contra a cidade de Nínive. Então nós vemos que muitas das vezes Deus manda tempestades nas nossas vidas para que nós percamos o medo de evangelizar, de cumprir a missão de Deus. E às vezes, com relação à missão, a nossa missão de compartilhar o evangelho de Deus, às vezes temos ideias falsas, como por exemplo, o desejo de Deus que tem em nos salvar. Nós nos preocupamos às vezes com a nossa própria salvação e por conta disso não nos preocupamos com o próximo, de levar a salvação até eles também. Ou também pensamos que o sucesso para a evangelização depende de nós, quando na verdade a missão é de Deus e não nossa. Nós somos apenas um instrumento ali sendo usado por Deus para transmitir a mensagem, mas a função de convencer as pessoas ao arrependimento, de converter o coração, é simplesmente do Espírito Santo. Simplesmente depende de Deus acontecer estas coisas. Só Deus é que atrai as pessoas para si mesmo. Jesus mesmo, quando conversava com os discípulos, falou: eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las. Então, quem vai conduzir as ovelhas é Jesus Cristo. Nós somos apenas um instrumento pronto para ser usado. Então, após Jonas reconhecer que não teria como fugir da presença de Deus, não teria como fugir desse chamado, que era ele que tinha que pregar o evangelho, ele que teria que pregar contra aquela cidade. Então ele pregou. O resultado de sua pregação foi inesperado. Nós vemos que a grande questão aqui que está sendo mostrado na história de Jonas é o grande amor de Deus. Porque a mensagem foi para pregar contra a cidade de Nínive. E o profeta Jonas tinha um preconceito muito grande contra esta cidade. Ele tinha ali um rancor com este povo assírio. Ele odiava o povo assírio e ele imaginava que a cidade seria destruída por Deus. Mas o resultado de suas expectativas de destruição foram inesperadas, pois após a sua pregação, o povo da cidade de Nínive se arrepende, se converte. E Deus concede anos de graça a este povo. Nós vemos que quando isto acontece ali um conflito entre Jonas e Deus, onde Jonas questiona a Deus sobre o resultado da pregação que ele fez. E o profeta até fala assim: melhor que eu seja morto ao ver tal coisa. Assim que o profeta fala com Deus, porque o povo se arrependeu e Deus não faz o mal que havia dito que iria fazer àquela cidade. A lição diz que o Jonas não compartilhou da mesma alegria, pois Deus viu que o povo se arrependera e não realizou a sua obra de mal que iria fazer contra a cidade. E muitas das vezes também acontece isso conosco. Às vezes nós criamos esse preconceito com pessoas que a gente olha e vê que não merece a salvação, aos nossos olhos, né? Mas Deus está apto para salvar estas pessoas. E nós criamos esse preconceito de achar que certas pessoas não merecem a bondade e a misericórdia de Deus. E agimos como o profeta. Ficamos infelizes quando o resultado é diferente. E além dessa história mostrar quem é o Deus de amor e misericordioso, é também mostrar que Deus estava disposto a mudar também as atitudes do profeta. Porque a princípio o profeta ele não queria ir à cidade,
Ele fugiu da presença de Deus. Deus mandou uma tempestade para fazer o profeta reconhecer do seu erro e ver que o povo precisava saber do evangelho. Então ele foi e pregou. O resultado não foi o que ele esperava. E por conta disso ele ficou com medo, né, por ser reconhecido como um falso profeta, porque não aconteceu o que ele disse que iria acontecer. E ali ele preferiu a sua morte. Depois você lê a história, eu não sou obrigado a ler tudo. E Deus ali, para transformar este homem, ele faz com que Jonas vive uma experiência de uma planta, que ele sai ali da cidade e fica à vista olhando a cidade, e cresce uma planta para fazer sombra para ele, e aquela planta morre. Levou um dia para crescer e no mesmo dia aquela planta morre. E ali Jonas também fica, né, irritado por conta do que aconteceu com a planta. Depois ele fala novamente que preferia morrer, porque ele teve compaixão com a planta que cresceu e morreu. E então Deus fala o seguinte ao profeta: você, olhando a planta, ficou com compaixão dela. Você acha que eu não deveria fazer o mesmo com o povo da cidade, que é cerca de 120.000 pessoas, que não sabe diferenciar a mão direita da mão esquerda? Então, com esta experiência dessa planta, Deus tenta mudar ali as atitudes do profeta Jonas. Muitas das vezes, né, Deus vai fazer a gente passar por experiências para nos transformar, para que possamos mudar a nossa atitude, mudar o nosso modo de pensar, mudar o nosso modo de agir, para que então possamos reconhecer que Deus está por trás de todas as ações. O profeta Jonas, neste momento, ele não imaginou que Deus poderia ter feito a planta se crescer e morrer. Ele imaginou que aquela situação da planta nascer para lhe fazer sombra seria algo merecido por conta de suas obras. Ele não reconheceu que foi Deus que o fez. E aí a lição termina com o texto que a gente leu para memorizar. Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está à procura de pessoas que estejam dispostas a fazer o seu trabalho, a fazer a sua missão, de levar a mensagem da salvação para as pessoas. E muitas das vezes Deus vai nos levar a lugares onde não queremos ir. Muitas das vezes o resultado da nossa missão será aquilo que não esperamos. Mas devemos estar cientes que tudo é ação de Deus. O convencer e o converter está nas mãos de Deus. Não depende de mim convencer ou converter alguém. Isso é obra de Deus, do Espírito Santo. Deus nos convida hoje para estarmos dispostos a ir para a missão. Não dê desculpas à missão. Antes, aceite o chamado que Deus tem para você. Convido você para orarmos neste momento e agradecer por esta lição maravilhosa. Senhor Deus, obrigado, Pai, por estas tuas palavras. Que o Senhor nos abençoe e faça com que nós não demos desculpas para fazer a tua missão. Antes, nos dê coragem e motivação para estarmos sempre prontos e preparados para atender o teu chamado. Oro ao Senhor para que abençoe a pessoa que está me assistindo do lado dessa tela, que esta pessoa possa fazer a missão com coragem e com convicção. Que o teu Espírito possa guiar esta pessoa e possa me guiar também rumo ao caminho da verdade, sempre andando pelos teus caminhos, pelo caminho da justiça. Que peço em nome de Jesus e lhe agradeço. Amém. Esta foi a nossa lição. A nossa próxima lição é motivo e preparo para a missão. Aguardo você para a próxima lição.